Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e no silêncio a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Rosa de Tierra Blanca. Ano: inverno de 1881. Local: estância: Tierra Blanca, Patagônia, Argentina. O despertar do destino. A Aurora chegou à Bahia Azul carregando o peso de uma decisão que mudaria para sempre o destino de Esperanza Morales. Ela despertou não pelo canto dos galos, mas pelo silêncio estranho que habitava a casa. Um silêncio espesso, como a neblina que subia dos campos, prenunciando mudanças inevitáveis. Aos 20 anos, Esperanza havia se acostumado a viver à sombra. Enquanto Constanza, sua irmã mais velha, colecionava olhares masculinos como flores em um jardim bem cuidado, ela permanecia nos cantos, observando o mundo através de janelas embaçadas pela própria respiração contida. Suas mãos, sempre ocupadas com bordados ou pães, conheciam melhor o trabalho que os elogios. Mas naquela manhã de junho, quando o vento sul trouxe consigo flocos de neve que dançavam como lágrimas geladas, Esperanza encontrou sobre a mesa da cozinha uma carta que mudaria tudo. A caligrafia nervosa de Constanza saltava do papel como um grito abafado. Perdoe-me. Parti com o Tenente Rodrigo para Buenos Aires. Não posso me casar com um homem que não amo. O vestido de noiva está no armário da mamãe. Dona Carmen Morales, viúva há 3 anos, segurou a carta com mãos que tremiam não apenas pelo frio, mas pelo desespero que subia de seu peito como fumaça acre. O casamento com Nicolás Herrera havia sido arranjado para salvar as terras da família. Terras que o falecido marido havia empenhado em um negócio mal-sucedido com criação de gado. Esperanza, a voz de sua mãe, cortou o ar matinal como uma lâmina. Vista o vestido de Constanza. Você se casará em seu lugar. As palavras caíram sobre Esperanza como pedras em um lago tranquilo, criando ondas que se expandiam até alcançar as profundezas de sua alma. Não houve pedido, não houve consulta, apenas a ordem fria de quem não tinha mais escolhas a fazer. O vestido de seda azul acinzentada, herdado da avó, foi ajustado às pressas por mãos trêmulas. Não havia flores para adorná-lo, apenas o véu de renda negra que as mulheres Morales usavam há 3 gerações. Esperança se olhou no espelho e viu não uma noiva, mas uma sombra vestida de cerimônia, uma substituta que carregaria o peso de um nome que não lhe pertencia completamente. Quando a carruagem partiu de Bahia Azul, levando Esperanza em direção ao sul desconhecido, ela pressionou o rosto contra a janela gelada e observou sua casa se transformar em um ponto distante. Não sabia ainda que aquela partida forçada seria o primeiro passo de uma jornada que a levaria não apenas a uma nova terra, mas a uma versão de si mesma que jamais imaginara existir. A jornada rumo ao desconhecido. A viagem até Tierra Blanca durou 3 dias que pareceram 3 eternidades. Esperanza viajava acompanhada apenas por uma criada chamada Rosa, uma mulher de meia-idade que falava pouco e sorria ainda menos. A cada quilômetro percorrido, o mundo se tornava mais selvagem, mais branco, mais silencioso. No primeiro dia, ainda avistavam pequenas propriedades com suas cercas de pedra e ovelhas que pastavam em grupos compactos. No segundo, apenas a vastidão branca se estendia,
até onde a vista alcançava, pontilhada aqui e ali, por arbustos retorcidos que resistiam ao vento, como orações sussurradas. No terceiro dia, quando finalmente avistaram as torres de fumaça que indicavam a presença de Tierra Blanca, Esperança já havia entendido que estava entrando em um mundo completamente diferente de tudo que conhecera. Nicolás Herrera a esperava na pequena igreja de pedra do povoado de San Rafael. Quando Esperança desceu da carruagem, ainda com o véu cobrindo parcialmente o rosto, ele se adiantou com passos firmes sobre a terra endurecida pelo frio. Usava um casaco militar azul escuro sobre um colete de couro trabalhado, e seus olhos castanhos a examinaram com a curiosidade de quem esperava encontrar algo específico. O padre Miguel, um irlandês de cabelos brancos que falava espanhol com um sotaque que fazia as palavras soarem como música distante, conduziu a cerimônia com a solenidade que o momento exigia. Suas mãos, marcadas pela idade e pelo trabalho, abençoaram a união enquanto a neve começava a cair mais intensa lá fora. Não houve beijo ao final. Apenas o som da pena arranhando o papel úmido dos registros, assinaturas que selavam um acordo mais que um matrimônio, e o olhar de Nicolás que parecia procurar em Esperança alguém que ela sabia não estar ali. Quando saíram da igreja, os flocos de neve dançavam ao redor deles como confetes gelados. Esperança puxou o xale mais próximo ao corpo e seguiu seu agora marido até a carruagem que os levaria para casa. Uma casa que ela ainda não conhecia, mas que já carregava o peso de todas as suas expectativas e medos. Durante o trajeto até a estância, Nicolás permaneceu em silêncio, observando a paisagem familiar com olhos que pareciam distantes. Esperança aproveitou a oportunidade para estudar discretamente o homem com quem acabara de se casar. Suas mãos seguravam as rédeas com firmeza, mas havia algo em sua postura que sugeria um cansaço profundo, como se carregasse fardos invisíveis sobre os ombros largos. Quando Tierra Blanca finalmente emergiu da neblina, Esperança segurou a respiração. A propriedade se estendia diante deles como uma promessa e uma interrogação ao mesmo tempo, e ela soube, com a certeza que às vezes toma conta do coração, que sua vida real estava prestes a começar. A Casa dos Silêncios Tierra Blanca revelou-se menor do que Bahia Azul, mas havia nela uma organização que falava de mãos cuidadosas e olhos atentos aos detalhes. A casa principal, construída em adobe e madeira escura, erguia-se como um navio navegando em um mar de branco infinito. Suas paredes grossas prometiam proteção contra os ventos patagônicos, enquanto as janelas pequenas, protegidas por contraventos de madeira, piscavam como olhos sonolentos na luz cinzenta da tarde. O pessoal da estância, apenas 6 pessoas, se alinhara na varanda coberta para receber a nova senhora da casa. Esperança desceu da carruagem, sentindo o peso dos olhares curiosos que a examinavam da cabeça aos pés. Havia Patrício, o capataz, um homem de 50 e poucos anos cujo rosto curtido pelo sol e pelo vento contava histórias de décadas trabalhando ao ar livre. Remédios, a cozinheira, permanecia um pouco atrás dos outros, suas mãos gordas entrelaçadas sobre o avental manchado de farinha. Nicolás apresentou Esperança simplesmente como minha esposa, sem mencionar nomes ou histórias. Ela agradeceu com um aceno de cabeça, sentindo a língua pesada demais para palavras que ainda não sabia como formar naquele novo mundo. O quarto que lhe foi designado ficava no andar superior, mas não era o dormitório principal. Esperança não perguntou por quê, simplesmente aceitou o espaço que lhe era oferecido, como havia aceitado tudo mais naquele dia. Era um ambiente simples, com paredes caiadas de branco e uma janela que dava para os campos onde ovelhas pastavam em rebanhos organizados. Uma cama de ferro forjado, um armário de madeira escura e uma bacia de porcelana para as abluções completavam o mobiliário. Pode descansar, disse Nicolás na soleira da porta, sua voz carregando uma formalidade que criava distância mesmo na proximidade. Conversaremos pela manhã. Quando ficou sozinha, Esperança se aproximou da janela e observou o mundo lá fora. A neve continuava caindo, cobrindo tudo com um manto que transformava a paisagem em algo irreal, quase mágico. Ao longe, podia ver a silhueta de outros edifícios, estábulos, galpões, talvez uma casa para os trabalhadores. Fumaça subia de várias chaminés, criando colunas escuras contra o céu esbranquiçado.
Removeu cuidadosamente o véu de renda negra e o dobrou com o carinho que se dedica a objetos preciosos. Aquela peça havia adornado 3 gerações de noivas Morales, e agora ela a usara em um casamento que não havia escolhido, com um homem que esperava casar-se com outra mulher. Sentou-se na beira da cama, e pela primeira vez desde que lera a carta de Constanza, permitiu-se sentir o peso completo de sua situação. Estava a centenas de quilômetros de casa, em uma terra desconhecida, casada com um estranho que nem ao menos sabia seu verdadeiro nome. Mas havia algo na solidez daquela casa, no cheiro de madeira encerada e no som distante das vozes dos trabalhadores que lhe trazia uma sensação estranha e inesperada. Pela primeira vez na vida, Esperança não se sentia invisível. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo o mundo com promessas brancas de recomeços. A revelação da verdade. O jantar foi servido na sala principal, onde uma mesa de madeira maciça dominava o ambiente iluminado por lamparinas que projetavam sombras dançantes nas paredes. Esperança desceu as escadas com passos cuidadosos, ainda vestindo o vestido de noiva, mas sem o véu que havia usado durante todo o dia. Quando ela entrou na sala, Nicolás ergueu os olhos do copo de vinho tinto que segurava entre as mãos e seu rosto se modificou instantaneamente. As sobrancelhas se franziram, os lábios se entreabriram levemente e ele inclinou a cabeça para o lado como quem tenta decifrar uma imagem que não corresponde à memória. Sente-se, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Esperança obedeceu em silêncio, sentindo o peso daquele olhar que a examinava com crescente perplexidade. Remédio serviu o jantar, cordeiro assado com batatas e um pão escuro que exalava aroma de cereais tostados, mas o ambiente estava carregado de uma tensão que tornava cada movimento mais lento, cada som mais nítido. Foi quando Esperança ergueu o rosto para alcançar o copo de água que Nicolás pronunciou as palavras que ela sabia. Inevitavelmente, teriam que ser ditas. Você não é Constanza Morales. Não era uma pergunta. Era uma afirmação proferida com a certeza de quem acabava de resolver um enigma que o incomodava desde o primeiro olhar. Esperança pousou o garfo no prato com cuidado, como se o movimento brusco pudesse quebrar mais do que a louça. Não, respondeu ela, com a voz mais firme que conseguiu reunir. Sou Esperança Morales, irmã de Constanza. Nicolás se recostou na cadeira, o vinho esquecido, os olhos fixos nela com uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Talvez fosse alívio, talvez irritação. Onde está minha noiva prometida? Constanza fugiu na madrugada de ontem com um tenente do exército. Partiu para Buenos Aires. As palavras saíram de Esperança como pedras que ela carregara no peito o dia inteiro, e agora, finalmente, podia depositar sobre a mesa. E sua família decidiu enviar você em seu lugar. A voz de Nicolás não carregava acusação, apenas um cansaço profundo, como se essa fosse apenas mais uma decepção em uma longa lista de decepções. As terras, explicou Esperança, sentindo a necessidade de justificar não apenas a decisão de sua mãe, mas sua própria presença ali. Meu pai as havia empenhado antes de morrer. Se não houvesse casamento, perderíamos tudo. Nicolás permaneceu em silêncio por um longo momento, girando o copo entre os dedos. Lá fora, o vento uivava ao redor da casa como um animal procurando abrigo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. E você? Concordou com isso? Era a primeira vez que alguém perguntava a Esperança o que ela pensava sobre seu próprio destino. A pergunta a pegou desprevenida, como um raio de sol rompendo uma nuvem espessa. Eu concordei em salvar minha família, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado, e em honrar o compromisso que seu dinheiro já havia selado. Nicolás a estudou por mais um momento. Então, assentiu lentamente. Muito bem, Esperança Morales. Você será minha esposa no nome e na lei. Eu cumprirei minha palavra dada à sua família. Mas entre nós, haverá apenas o respeito que duas pessoas decentes devem uma à outra. Esperança sentiu algo se mover dentro do peito. Não era alívio nem decepção, mas algo mais complexo, como uma porta se abrindo para um corredor cujo final ela ainda não conseguia enxergar. Aceito essas condições, disse ela, e assim, entre o barulho do vento lá fora e o crepitar do fogo na lareira,
Dois estranhos fizeram um acordo que mudaria ambos de maneiras que ainda não podiam imaginar. Os primeiros passos em Terra Nova. Os dias seguintes trouxeram para a Esperança a descoberta gradual de um mundo completamente diferente de tudo que conhecera. Tierra Blanca operava com a precisão de um relógio bem ajustado, cada pessoa conhecendo exatamente sua função e executando-a com a competência que vem apenas da prática constante. Esperança acordava ao amanhecer com o som distante dos trabalhadores, iniciando suas atividades. Da janela de seu quarto, observava Patrício distribuindo tarefas aos peões, seus gestos econômicos cortando o ar gelado da manhã como instruções silenciosas que todos compreendiam perfeitamente. Havia uma harmonia naqueles movimentos coletivos que a fascinava. Cada homem sabia exatamente onde estar, quando se mover, que ferramenta utilizar. Nos primeiros dias, ela permaneceu mais recluída, explorando a casa com passos cuidadosos de quem ainda não sabia até onde seus direitos de ocupar aquele espaço se estendiam. Descobriu que a casa, embora menor que Bahia Azul, havia sido construída com um senso prático que revelava mãos experientes. Os cômodos se conectavam de forma lógica. As janelas eram posicionadas para aproveitar ao máximo a luz escassa do inverno, e cada móvel parecia ter sido colocado exatamente onde deveria estar. Mas também notou as ausências, pequenos detalhes que denunciavam a falta de cuidados femininos. As roupas de cama, embora limpas, haviam sido remendadas com pontos grosseiros que falavam depressa, mais que carinho. O que deveria ser um jardim próximo à cozinha era apenas um pedaço de terra batida, onde algumas galinhas ciscavam entre restos de vegetais. A cozinha, funcional e bem equipada, carecia daqueles pequenos toques que transformam um espaço de trabalho em um coração da casa. Foi na cozinha que Esperança travou seu primeiro contato real com Remedios. A cozinheira, uma mulher de 48 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado, a observava com desconfiança mal disfarçada, como se esperasse que a nova senhora da casa começasse a dar ordens ou fazer exigências descabidas. Em vez disso, Esperança simplesmente pediu permissão para preparar pão. Se não for incômodo, disse ela, gostaria de ajudar. Remedios piscou 2 vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. A senhora quer ajudar? Conheço uma receita de pão de centeio que minha avó me ensinou. Talvez seja boa para estes frios. O que se seguiu foi uma tarde silenciosa, mas produtiva, as 2 mulheres trabalhando lado a lado, suas mãos criando formas na massa, enquanto conversas cautelosas iam e vinham como pássaros hesitantes. Remedios falou sobre a dureza dos invernos na região, sobre a dificuldade de manter suprimentos frescos, sobre como o patrão preferia refeições simples, mas bem preparadas. Esperança escutava e observava, aprendendo não apenas sobre a rotina da casa, mas sobre o homem com quem havia se casado através dos olhos de quem o servia há anos. Nicolás emergia desses relatos como alguém justo, mas distante, generoso, mas reservado, um homem que carregava responsabilidades pesadas com dignidade silenciosa. Quando Patrício entrou na cozinha no final da tarde, atraído pelo aroma do pão fresco, encontrou as 2 mulheres dividindo um pedaço ainda morno com manteiga derretida. Seus olhos percorreram a cena com aprovação discreta antes de comentar. Cheira a lar de verdade. Foi a primeira vez desde sua chegada que Esperança sorriu de forma genuína. O primeiro desentendimento. A primeira semana passou em uma rotina cuidadosamente estabelecida de cortesia mútua e distância respeitosa. Esperança e Nicolás se encontravam nas refeições, trocavam informações necessárias sobre o funcionamento da casa e mantinham conversas educadas sobre o clima, os animais e os trabalhos da estância. Era uma dança formal, onde ambos conheciam os passos, mas nenhum ousava improvisar. Foi durante o jantar de uma quinta-feira, quando a neve caía mais intensa lá fora, que chegou o primeiro conflito real entre eles. Nicolás havia recebido uma carta de Buenos Aires durante o dia, uma correspondência que ele lera várias vezes durante a refeição, franzindo a testa, como se as palavras se recusassem a formar o sentido desejado. Recebi notícias da capital, disse ele finalmente, dobrando a carta com movimentos precisos. Alguém está fazendo perguntas sobre Constanza. Querem saber se ela chegou bem,
se está se adaptando à vida de casada. Esperança pousou a colher na tigela de sopa e o observou atentamente. Havia algo na tensão de seus ombros que sugeria preocupação. Que tipo de perguntas? O tipo que podem se tornar inconvenientes se as respostas não forem cuidadosamente pensadas. Nicholas a fitou diretamente nos olhos. Devo responder que minha esposa está bem e feliz? Deve responder que sua esposa está se adaptando bem à vida rural e que não há motivos para preocupação. A resposta veio rápida, mas Nicholas não pareceu satisfeito com ela. Isso seria uma mentira. Esperança sentiu algo se acender dentro do peito. Não raiva exatamente, mas uma indignação fria que a surpreendeu com sua intensidade. Seria uma mentira dizer que sua esposa está aqui, que está aprendendo a administrar sua casa, que está trabalhando para se adaptar a uma vida completamente nova? Seria mentira dizer que ela não causou escândalos, nem trouxe desonra para seu nome? Você sabe que não é isso que eu quis dizer. Então o que quis dizer? Esperança se inclinou ligeiramente para a frente, sentindo uma coragem que não sabia possuir se expandir em seu peito. Que porque não sou quem esperava, minha presença aqui é uma farsa? Que o fato de não ser Constanza torna nossa união menos válida aos olhos de Deus e da lei? Nicholas permaneceu em silêncio por um momento, claramente surpreendido pela firmeza na voz dela. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa. Eu não disse isso. Não precisa dizer. Vejo em seus olhos cada vez que me olha. Você procura por ela, por aquela que deveria estar aqui. Esperança se levantou da mesa, sentindo que se permanecesse sentada, perderia a força que estava encontrando em sua própria indignação. Mas ela não está aqui, Dom Nicholas. Eu estou, e estou tentando ser uma esposa digna do nome que carrego agora, mesmo que nunca seja a esposa que você queria. A sinceridade crua daquelas palavras caiu sobre a sala como a neve que batia contra as janelas. Silenciosa, persistente, impossível de ignorar. Nicholas a observou por um longo momento, e Esperança viu algo se modificar em sua expressão, como se ele a estivesse vendo verdadeiramente pela primeira vez. Você está certa, disse ele finalmente, e peço desculpas. Você tem honrado nosso acordo com mais dignidade do que eu. Esperança assentiu, sentindo a tensão sair de seus ombros. Responda que sua esposa está bem. Não será mentira alguma. E assim, entre o barulho da tempestade lá fora e o calor da lareira, estabeleceram uma nova forma de se relacionar, uma baseada não na formalidade distante, mas no reconhecimento mútuo de que ambos estavam fazendo o melhor possível com as cartas que a vida havia lhes dado. Descobertas no sótão. O domingo amanheceu claro e frio, um desses dias de inverno patagônico, em que o sol brilha sobre a neve criando uma luz cristalina que faz os olhos arderem de tanta beleza. Esperança aproveitou a manhã tranquila para explorar partes da casa que ainda não havia visitado, movida por uma curiosidade crescente sobre o lugar que agora chamava de lar. Foi assim que descobriu a escada estreita que levava ao sótão, uma escada de madeira que gemia sob seus pés, como se guardasse segredos há muito tempo não perturbados. O sótão em si era um espaço amplo, mas baixo, com vigas expostas e pequenas janelas que deixavam entrar feixes de luz dourada, carregados de poeira dançante. Entre caixas de documentos e móveis cobertos por lençóis, Esperança encontrou um baú de couro trabalhado que parecia diferente dos demais objetos. Suas dobradiças brilhavam como se fossem polidas regularmente, e não havia sobre ele a camada de poeira que cobria tudo mais no sótão. Quando abriu o baú, seu coração se acelerou. Ali estavam vestidos femininos cuidadosamente dobrados, perfumados com sachês de lavanda que ainda exalavam um aroma delicado. Havia também livros com anotações nas margens, um pequeno relógio de mesa parado no horário de 3h15 e cartas amarradas com fita azul. Esperança segurou uma das cartas com mãos trêmulas e reconheceu imediatamente a caligrafia masculina de Nicholas. Estava endereçada a minha querida Maria José e datada de 3 anos atrás. Não precisou ler o conteúdo para entender. Aqueles eram os pertences da primeira esposa de Nicholas, cuidadosamente preservados como relíquias de um tempo que já não voltaria. Encontrou o que procurava. A voz de Nicholas a fez-se sobressaltar. Ele estava no topo da escada, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Não havia raiva ali, mas talvez uma tristeza muito antiga e bem guardada. Eu peço desculpas,
disse Esperança, fechando rapidamente o baú. Não deveria ter mexido em suas coisas pessoais. Nicolás desceu os últimos degraus e se aproximou, seus passos ecoando no silêncio do sótão. Maria José era minha prima, disse ele, sua voz carregando um tom de conversa, não de reprimenda. Casamos por arranjo das famílias, mas éramos amigos desde crianças. Ela morreu há 3 anos, quando o cavalo que montava se assustou com uma cobra. Esperança se levantou lentamente, sentindo o peso da intimidade daquela revelação. Sinto muito pela sua perda. Ela gostaria de você, disse Nicolás, surpreendendo-a com a afirmação. Maria José sempre dizia que as melhores pessoas são aquelas que cuidam das coisas dos outros como se fossem suas. Vi você ajudando remédios na cozinha, organizando a despensa, remendando roupas que nem são suas. Esperança sentiu as faces corarem. São minhas agora. Esta casa, essas roupas, essa vida, tudo isso é meu agora, mesmo que não tenha sido minha escolha original. Nicolás a observou com atenção renovada. Talvez, disse ele lentamente, seja melhor que você não seja quem eu esperava. Talvez seja melhor que seja exatamente quem você é. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, fazendo a casa gemer como um navio navegando em mares desconhecidos. Quando desceram do sótão juntos, Esperança levava consigo não apenas a compreensão de que havia sido precedida por uma mulher amada, mas também a sensação estranha e reconfortante de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar naquela casa não apenas abrigo, mas um lugar verdadeiro para chamar de seu. A tempestade que une a nevasca chegou numa terça-feira sem avisos, como as grandes tempestades da Patagônia costumam fazer. Primeiro uma mudança sutil na direção do vento, depois uma pressão no ar que faz os animais se agitarem e, finalmente, a cortina branca que engole o mundo inteiro. Em questão de horas, Terra Blanca se transformou em uma ilha cercada por um oceano de neve e vento. Patrício e os outros trabalhadores se refugiaram em seus alojamentos. As ovelhas foram recolhidas aos abrigos e a casa principal ficou isolada como um navio à deriva em um mar branco e infinito. Esperança havia passado a manhã ajudando Remédios a preparar reservas de comida e lenha para os dias que viriam. Quando a tempestade finalmente se abateu sobre eles com toda a sua força, ela estava na cozinha, observando pela janela como o mundo lá fora desaparecia completamente na dança furiosa dos flocos. Pode durar 3 dias, disse Nicolás, entrando na cozinha com os braços cheios de lenha. Seus cabelos estavam úmidos de neve derretida e suas bochechas vermelhas do frio. Às vezes dura mais. Foi assim que começou o período mais longo que Esperança e Nicolás haviam passado verdadeiramente sozinhos desde o casamento. Remédios se recolheu para seus aposentos no andar térreo, deixando-os com provisões suficientes e a responsabilidade de cuidar um do outro. Na primeira noite, jantaram em silêncio relativo, o barulho da tempestade lá fora criando uma trilha sonora dramática para sua refeição simples. Mas havia algo diferente na qualidade daquele silêncio. Não era mais a cortesia formal dos primeiros dias, mas um silêncio compartilhado, como se ambos estivessem escutando a mesma música distante. Conte-me sobre sua família, disse Nicolás de repente, surpreendendo ambos com o pedido. Esperança ergueu os olhos do prato, considerando a pergunta. Minha mãe sempre disse que Constanza herdou a beleza do nosso pai, e eu herdei a praticidade. Cresci sabendo que meu papel seria cuidar da casa, ajudar com os trabalhos, permanecer nos bastidores enquanto minha irmã brilhava. E isso a incomodava? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Esperança passou um longo momento considerando-a, girando o garfo entre os D. A rosa de Terra Blanca. Continuação. A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Esperança passou um longo momento considerando-a, girando o garfo entre os dedos, como se as palavras certas pudessem emergir do movimento repetitivo. Incomodava e ao mesmo tempo me protegia, disse ela finalmente. É mais fácil viver sem expectativas altas. Quando ninguém espera que você seja extraordinária, cada pequeno gesto bondoso é recebido como um presente inesperado. Nicolás assentiu lentamente
e ela percebeu que ele compreendia aquela sensação de carregar responsabilidades silenciosas. E agora? Aqui, nesta casa, o que espera de si mesma? Era uma pergunta que Esperança não havia se feito diretamente, mas que habitava seus pensamentos como uma canção que se cantarola sem perceber. Espero ser útil, respondeu. E espero que minha presença torne esta casa melhor, mesmo que seja apenas um pouco. Lá fora, o vento uivava com renovada intensidade, fazendo as janelas estremecerem em suas molduras. A tempestade parecia decidida a lembrá-los de como eram pequenos diante das forças da natureza, como dependiam um do outro para sobreviver àquele inverno implacável. Na segunda noite da tempestade, sentados próximos à lareira com xícaras de chá quente, Nicolás compartilhou suas próprias solidões. Falou sobre a responsabilidade de manter viva uma propriedade que havia passado por gerações de sua família, sobre as pressões de vizinhos que achavam que ele deveria se casar novamente para ter herdeiros, sobre o peso de tomar decisões que afetavam não apenas sua vida, mas a subsistência de todos que dependiam de Tierra Blanca. Às vezes, confessou ele, observando as chamas dançarem na lareira, sinto que vivo a vida que outros planejaram para mim, não a que eu escolheria. Esperança compreendeu perfeitamente aquela sensação. Talvez, disse ela suavemente, esta tempestade seja uma oportunidade para começarmos a escolher quem queremos ser, em vez de apenas aceitar quem os outros esperam que sejamos. Foi na terceira noite, quando a neve finalmente começou a diminuir, que algo fundamental mudou entre eles. Esperança havia sugerido melhorias para a propriedade, criar galinhas para ovos frescos, plantar uma horta de temperos e vegetais resistentes ao frio, fazer conservas que poderiam ser vendidas no povoado durante os meses mais difíceis. Nicolás não apenas escutou suas ideias, ele as considerou seriamente, fazendo perguntas, oferecendo sugestões, tratando-a não como uma convidada temporária em sua casa, mas como uma parceira verdadeira na construção de um futuro comum. Quando a tempestade finalmente passou e o sol voltou a brilhar sobre Tierra Blanca, ambos compreenderam que algo havia mudado para sempre. Não era amor ainda, era algo mais sólido e mais duradouro. Era respeito mútuo, compreensão compartilhada, e a primeira centelha de algo que poderia, com tempo e cuidado, crescer em algo maior. O ataque dos pumas. O alarme cortou a madrugada como um grito de ferro contra a pedra. Esperança despertou instantaneamente, o coração acelerado pelo som dos gritos de Patrício e o barulho de homens correndo pelo pátio. Pela janela, viu lanternas se movendo como vagalumes frenéticos na escuridão que antecede o amanhecer. "Pumas!" gritava alguém. "Atacaram o rebanho!" Esperança se vestiu rapidamente e desceu as escadas encontrando Nicolás, já calçando as botas pesadas, o rosto tenso de preocupação. Ele ergueu os olhos quando ela apareceu, claramente surpreso por vê-la acordada e vestida. "Volte para o quarto", disse ele, amarrando o casaco. "Pode ser perigoso." Mas Esperança já havia pegado seu chale e caminhava em direção à porta. "Animais feridos precisam de cuidados. Sei como ajudar." Não esperou por uma resposta. Saiu da casa e seguiu as lanternas em direção ao campo onde o drama se desenrolava. O que encontrou lá fez seu estômago se revirar, mas não a fez recuar. 3 pumas haviam atacado durante a noite, e o resultado era devastador. Ovelhas feridas baliam de dor e terror, outras jaziam imóveis na neve manchada de vermelho, e o cheiro metálico do sangue se misturava com o ar gelado da madrugada. Os pumas haviam fugido ao primeiro sinal de aproximação humana, mas o estrago estava feito. Patrício coordenava os homens que perseguiam os predadores, enquanto outros tentavam separar os animais feridos dos mortos. Esperança se dirigiu imediatamente para onde um cordeiro jovem jazia tremendo, com uma ferida profunda no flanco. "Tragam água limpa e panos", gritou para quem pudesse ouvir, "e uma agulha de costura com linha forte." Sem hesitação, ela se ajoelhou na neve ensanguentada e começou a examinar a ferida. Suas mãos, que haviam aprendido delicadeza bordando flores em tecidos finos, agora trabalhavam com firmeza para salvar uma vida que dependia completamente de sua habilidade e coragem. Nicolás a encontrou assim 1 hora depois, quando o sol finalmente começou a pintar o horizonte de rosa pálido. Ela estava cercada por 4 ovelhas feridas que havia conseguido estabilizar.
suas mãos manchadas de sangue, mas seus movimentos ainda precisos e cuidadosos. Seus cabelos haviam escapado do coque e caíam em mechas ao redor do rosto sujo, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que ele jamais havia visto antes. "Como está o cordeiro?" perguntou ele, se ajoelhando ao lado dela na neve. "Vai sobreviver", respondeu Esperança, sem tirar os olhos da sutura que estava fazendo. "A ferida é feia, mas não atingiu órgãos vitais. Precisa apenas de cuidado e tempo." Nicolás observou suas mãos trabalhando, mãos que ele havia visto preparando pão, costurando rendas, servindo chá, agora salvando vidas com a mesma dedicação tranquila. "Onde aprendeu isso?" "Minha avó cuidava dos animais da propriedade. Disse que mãos que sabem criar beleza também sabem reparar o que foi quebrado." Esperança finalmente ergueu os olhos para ele, e Nicolás viu ali uma força que o deixou sem palavras. Quando finalmente voltaram para casa, com o sol já alto e todo o trabalho de resgate concluído, Esperança cambaleou de exaustão. Nicolás a segurou pelo braço, impedindo que ela caísse, e pela primeira vez, desde que se conheceram, ela se permitiu aceitar completamente o apoio que ele oferecia. "Obrigada", disse ela, sua voz rouca de cansaço. "Eu que deveria agradecer", respondeu ele. "Você salvou metade do rebanho hoje." Enquanto caminhavam de volta para casa, Nicolás compreendeu que havia acabado de ver não apenas a verdadeira natureza de Esperança, mas também a mulher extraordinária, que se escondida atrás da fachada de irmã silenciosa que ela havia construído para sobreviver. E pela primeira vez desde a morte de Maria José, sentiu que talvez pudesse voltar a admirar profundamente outra pessoa. O presente das violetas. Foi numa manhã de setembro, quando os primeiros sinais de primavera começavam a despertar na paisagem patagônica, que Esperança encontrou o pequeno vaso sobre sua mesa de costura. Era um vaso simples de barro, mas dentro dele cresciam violetas silvestres de um roxo intenso que parecia quase irreal contra o fundo ainda nevado da janela. Esperança segurou o vaso com mãos cuidadosas, sentindo o coração acelerar de uma forma que não compreendia completamente. Violetas silvestres não cresciam nas proximidades de Tierra Blanca. Ela havia explorado cada canto da propriedade durante os meses de inverno e conhecia bem a vegetação local. Essas flores só podiam ter vindo das montanhas distantes, aquelas cujos picos se perdiam no horizonte como promessas azuis. Não havia bilhete, não havia explicação, apenas as pequenas flores que exalavam um perfume delicado e impossível. Esperança as tocou suavemente, sentindo a textura aveludada das pétalas, e compreendeu que alguém havia cavalgado longas horas para trazê-las até ali. Durante o café da manhã observou Nicolás discretamente, procurando por algum sinal que confirmasse suas suspeitas. Ele comia em silêncio, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão quase imperceptível, como se esperasse por uma reação que poderia ou não vir. "As violetas são lindas", disse ela finalmente, sua voz mais suave que o habitual. Nicolás ergueu os olhos por uma fração de segundo e ela viu ali uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. "A primavera está chegando", respondeu ele. "Logo haverá flores por toda parte. Mas estas são especiais", insistiu Esperança. "Crescem apenas nas montanhas altas, onde o ar é rarefeito e o solo é pobre. É preciso muita determinação para encontrá-las." Um silêncio se instalou entre eles, carregado de coisas não ditas. Esperança sentiu que estavam no limiar de algo importante, como se estivessem diante de uma porta que poderia abrir para territórios completamente novos de entendimento mútuo. "Alguém que procura violetas nas montanhas", continuou ela cuidadosamente, "deve valorizar muito a pessoa para quem pretende dá-las." Nicolás pousou o garfo e a fitou diretamente nos olhos. Ou talvez apenas queira dizer: "Obrigado por tudo que essa pessoa tem feito para transformar uma casa em um lar." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como as violetas na mesa de costura, pequenas, delicadas, mas carregadas de significado que ia muito além de sua aparência simples. Esperança sentiu algo se mover dentro do peito, algo quente e desconhecido que se espalhava como mel pelos seus membros. "Então, devo dizer que essa pessoa fica muito honrada", respondeu ela, "e que cuidará das violetas como do presente mais precioso que já recebeu." Quando Nicolás sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, Esperança compreendeu que acabavam de trocar mais do que palavras corteses.
Haviam trocado confissões silenciosas, reconhecimentos mútuos, de que algo estava crescendo entre eles, lenta, mas inevitavelmente, como as próprias violetas que desabrochavam contra todas as probabilidades no solo difícil das montanhas. Naquela noite, Esperança colocou o vaso na mesa ao lado de sua cama, onde seria a última coisa que veria antes de dormir e a primeira ao despertar. E pela primeira vez desde sua chegada à Tierra Blanca, adormeceu não com a resignação de quem aceita seu destino, mas com a expectativa tímida de quem começa a acreditar que talvez, apenas talvez, o destino às vezes reserve surpresas melhores do que os sonhos mais ousados. O Jardim das Curas. Com a chegada da primavera, Esperança sentiu despertar dentro de si um impulso que havia permanecido adormecido durante os longos meses de inverno. Era como se a seiva que começava a correr nas árvores também fluísse em suas veias, trazendo ideias e energia renovadas. Foi assim que nasceu o Jardim de Ervas Medicinais, atrás da casa principal. Esperança escolheu um pedaço de terra protegido dos ventos mais fortes por uma parede de pedra, onde o sol matinal incidia com generosidade, mas a sombra da tarde oferecia respiro nos dias mais quentes. Trabalhou sozinha nas primeiras semanas, preparando o solo com as próprias mãos. Removeu pedras, misturou a terra dura com composto orgânico que havia feito durante o inverno, usando restos de cozinha e estrume curtido dos estábulos. Era um trabalho físico e cansativo, mas havia nele uma satisfação profunda que ela jamais havia experimentado. Nicolás a observava da janela de seu escritório, intrigado pela determinação silenciosa com que ela se dedicava ao projeto. Várias vezes pensou em se oferecer para ajudar, mas algo na concentração absoluta de Esperança o fazia hesitar. Havia ali uma busca pessoal, um diálogo íntimo entre ela e a terra que ele não queria interromper. As mudas que Esperança plantou haviam sido cuidadosamente escolhidas. Camomila para acalmar nervos e facilitar o sono, calêndula para curar feridas e aliviar inflamações, hortelã para problemas digestivos, lavanda para perfumar e tranquilizar. Cada planta ocupava seu lugar no jardim, como uma nota em uma sinfonia cuidadosamente composta. Minha avó sempre dizia que a terra ensina paciência, explicou ela a Remédios numa tarde, enquanto ambas regavam as mudas recém-plantadas. Não se pode apressar o crescimento, não se pode forçar uma flor a abrir antes do tempo. Só se pode oferecer as condições certas e confiar no milagre. Remédios, que inicialmente havia visto o projeto com ceticismo, começou a se interessar pelas explicações de Esperança sobre as propriedades de cada erva. A senhora aprendeu tudo isso com a avó? Ela dizia que toda mulher deveria conhecer as plantas que curam, respondeu Esperança, removendo delicadamente uma pedra do canteiro de alecrim. Que era nossa responsabilidade cuidar da saúde da família e dos que dependem de nós. Foi numa tarde especialmente ensolarada de outubro que aconteceu o acidente. Esperança estava aparando os galhos mais altos da lavanda quando a faca escorregou e cortou profundamente a palma de sua mão esquerda. O sangue começou a brotar imediatamente, manchando as flores roxas com gotas escarlates. Nicolás apareceu como se tivesse sido invocado pela urgência do momento. Encontrou Esperança sentada no chão do jardim, pressionando um pano contra o ferimento. As faces pálidas, mas a expressão determinada. "Deixe-me ver", disse ele, se ajoelhando ao lado dela na terra úmida. Quando Esperança removeu o pano, o corte se revelou mais profundo do que ela havia pensado inicialmente. Nicolás examinou a ferida com cuidado, suas mãos grandes e calejadas segurando a dela com uma delicadeza que a surpreendeu. "Precisa de pontos", disse ele. "Vou buscar agulha e linha." "Não", respondeu Esperança rapidamente. "Use as folhas de calêndula ali. Amasse bem até formar uma pasta e traga mel da cozinha." Nicolás a olhou com dúvida, mas obedeceu. Preparou o remédio conforme suas instruções, suas mãos trabalhando com crescente confiança, enquanto ela o orientava. Quando aplicou a mistura sobre o ferimento, Esperança mordeu o lábio para não gemer de dor, mas não protestou. "Minha avó curava ferimentos assim há 50 anos", explicou ela, enquanto ele enfaixava cuidadosamente sua mão. "Funciona melhor que qualquer medicamento da cidade." Foi quando Nicolás terminou de fazer o curativo que aconteceu. Suas mãos ainda seguravam a dela, e quando ela ergueu os olhos para agradecer,
Encontrou-o olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Por um momento que pareceu eterno, permaneceram assim. Ele ajoelhado no jardim que ela havia criado, ela com a mão ferida entre as dele, ambos compreendendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Era o primeiro toque verdadeiramente íntimo que compartilhavam, o primeiro momento em que a cortesia formal dava lugar a algo mais humano e real. E ambos souberam, sem precisar de palavras, que haviam cruzado uma linha invisível que os aproximava de territórios completamente inexplorados de sentimento e possibilidade. A chegada da tempestade. A carta chegou numa manhã de novembro, trazida por um mensageiro que cavalgara toda a noite para alcançar Tierra Blanca. Nicolás a recebeu ainda em pijamas, intrigado pela urgência que apenas más notícias costumam carregar. Esperança estava na cozinha preparando o café quando ele entrou, o rosto sombrio e a carta ainda aberta nas mãos. Ela não precisou perguntar. A tensão em seus ombros e o vinco profundo entre suas sobrancelhas diziam tudo. Constanza está voltando, disse ele simplesmente. As palavras caíram sobre Esperança como pedras numa água tranquila, criando ondas que se expandiam em círculos cada vez maiores de implicações e temores. Ela pousou a xícara que segurava, sentindo as mãos tremerem levemente. Quando, hoje, talvez amanhã, Nicolás dobrou a carta com movimentos mecânicos. Está grávida. O tenente a abandonou. Esperança fechou os olhos por um momento, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia neles uma calma que surpreendeu a ambos. Ela é minha irmã. Será bem-vinda aqui. Esperança. Nicolás se aproximou, como se quisesse tocar seu braço, mas hesitou. Isso não muda nada entre nós. Ela o fitou diretamente nos olhos. Muda tudo, disse ela suavemente. Constanza é a mulher com quem você deveria ter se casado. A mulher que sua família esperava, que os vizinhos conhecem, que carrega o nome que deveria estar nos registros da igreja. Mas ela não é a mulher que está aqui agora. Não é a mulher que plantou aquele jardim que salvou as ovelhas, que transformou esta casa em um lar. A voz de Nicolás carregava uma urgência que ela jamais havia ouvido antes. Não é você. O som de cavalos se aproximando interrompeu o que ele ia dizer em seguida. Esperança se dirigiu à janela e viu uma carruagem parar diante da casa, seguida por um cavaleiro solitário. Mesmo à distância, reconheceu imediatamente a silhueta elegante de Constanza descendo do veículo. Sua irmã estava diferente, mais magra, com o rosto marcado por uma tristeza que não conseguia esconder completamente, mas ainda era bela, ainda carregava aquela graça natural que sempre fazia as pessoas pararem para olhar. E agora estava grávida, a barriga arredondada visível mesmo sob o casaco pesado de viagem. Vou prepará-la para se instalar no quarto de hóspedes, disse Esperança, surpreendendo Nicolás com a firmeza de sua voz. Esperança, você é minha esposa. É a senhora desta casa. Ela se virou para encará-lo uma última vez antes de se dirigir à porta. Sou sua esposa no papel e perante a lei, mas ambos sabemos que nunca fui sua escolha verdadeira. Talvez agora você possa ter a chance de corrigir esse erro. Quando Constanza entrou na casa, encontrou Esperança esperando-a no vestíbulo, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, o rosto sereno, mas os olhos vigilantes. A irmã, disse Constanza, sua voz carregada de uma mistura de vergonha e alívio. Espero que possa me perdoar. Esperança se aproximou e a abraçou suavemente, sentindo a fragilidade no corpo de Constanza, o tremor quase imperceptível de quem havia passado por muito mais do que estava disposta a contar. Você está em casa agora, disse ela simplesmente, e sempre será bem-vinda aqui. Mas enquanto levava Constanza para o quarto de hóspedes, Esperança sabia que a relativa paz que havia encontrado em Tierra Blanca estava prestes a ser testada de maneiras que ainda não podia imaginar. A tempestade que se aproximava não vinha dos céus, mas do coração humano, e era sempre a mais difícil de enfrentar. A escolha do coração. Os dias que se seguiram à chegada de Constanza foram como caminhar sobre gelo fino, cada passo cuidadosamente calculado, cada palavra pesada antes de ser pronunciada. A casa, que havia encontrado um ritmo harmonioso durante os meses de inverno, agora pulsava com tensões não ditas e expectativas em suspensão. Constanza se instalou no quarto de hóspedes, com a gratidão de quem não tinha outras opções, mas também com a observação atenta
de quem estudava um território que julgava lhe pertencer por direito. Durante as refeições, seus olhos percorriam a mesa posta com cuidado, os arranjos de flores secas que Esperança havia espalhado pela casa, as pequenas melhorias que tornavam o ambiente mais acolhedor. "Você fez maravilhas aqui", comentou ela numa tarde observando Esperança bordar próxima à janela. "Sempre foi melhor que eu com essas coisas domésticas." Esperança ergueu os olhos do bordado. "Fazer uma casa funcionar é diferente de torná-la um lar", respondeu ela suavemente. "Aprendi que a diferença está no amor que se coloca em cada gesto." Era uma resposta cortês, mas Constanza captou a mensagem subjacente. Suas sobrancelhas se franziram levemente. "Imagino que Nicolás aprecie suas habilidades. Dom Nicolás aprecia competência e dedicação", respondeu Esperança, voltando ao bordado, "como qualquer homem responsável faria." Mas por trás da cortesia formal, ambas as irmãs sabiam que estava sendo travada uma batalha silenciosa, cujo prêmio era algo que nenhuma das duas ousava nomear diretamente. A primeira tentativa direta de Constanza aconteceu durante um jantar. Ela havia se vestido com especial cuidado, usando um vestido azul que realçava seus olhos e arranjando os cabelos de forma a destacar a elegância de seu pescoço. Quando Nicolás entrou na sala de jantar, ela se levantou graciosamente e lhe ofereceu seu sorriso mais encantador. "Nicolás", disse ela, sua voz carregada de uma intimidade que pretendia soar natural, "espero que não se importe que eu me dirija a você pelo nome. Afinal, deveríamos ter sido... Bem, as circunstâncias nos tornaram praticamente família." Nicolás a cumprimentou com educação fria. "Senhora Constanza", respondeu ele, enfatizando o tratamento formal. "Espero que esteja se sentindo melhor." O jantar prosseguiu em uma atmosfera carregada. Constanza tentava despertar conversas sobre o passado, sobre os planos que haviam sido feitos para seu casamento, sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Nicolás respondia com monossílabos corteses, seus olhos buscando constantemente os de Esperança, como se procurasse neles a âncora que o mantinha firme em suas convicções. Foi depois do jantar, quando Esperança estava organizando a cozinha, que a confrontação finalmente aconteceu. Constanza entrou no ambiente com passos decididos, fechando a porta atrás de si. "Precisamos conversar", disse ela sem preâmbulos. Esperança continuou secando os pratos, sem se virar. "Sobre o quê?" "Sobre o fato de que você está ocupando um lugar que deveria ser meu." Finalmente Esperança se virou para encarar sua irmã. "Você abandonou esse lugar quando fugiu com outro homem", disse ela com calma. "Eu apenas impedi que nossa família perdesse tudo." "Eu cometi um erro", admitiu Constanza, sua voz carregada de uma vulnerabilidade genuína. "Fui jovem e tola, mas agora estou aqui e você poderia voltar para casa. Poderia encontrar outro marido, alguém que realmente a escolhesse." Esperança pousou o prato que segurava e fitou sua irmã nos olhos. "E você acha que Nicolás a escolheria agora? Depois de tudo? Ele me queria antes. Pode me querer novamente." "Ele queria a ideia de você", corrigiu Esperança. "A mulher perfeita que existia apenas em sua imaginação. Mas essa mulher nunca existiu realmente. Não é mesmo, Constanza?" As palavras tocaram em algo doloroso, e Constanza desviou o olhar. "Você não tem direito a ele", murmurou. "Nunca teve." "Você está certa", concordou Esperança, surpreendendo sua irmã. "Nunca tive direito a ele, mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei sua confiança, seu respeito, sua parceria. Ganhei um lugar ao lado dele não porque alguém me prometeu, mas porque escolhi merecê-lo todos os dias." Antes que Constanza pudesse responder, a porta se abriu e Nicolás entrou na cozinha. Seu olhar percorreu as duas mulheres, captando imediatamente a tensão no ar. "Há algum problema?" perguntou ele. Constanza se adiantou, seus olhos brilhando com lágrimas cuidadosamente calculadas. "Nicolás, preciso lhe dizer, sempre lamentei minha decisão. Sempre me arrependi de ter partido. Se você me desse uma chance..." Nicolás a ouviu em silêncio, depois se dirigiu à Esperança. "Poderia nos dar um momento a sós?" Esperança assentiu e se dirigiu à porta, mas quando estava prestes a sair, escutou a voz de Nicolás, clara e firme. "Constanza, você fez sua escolha quando partiu com outro homem. Esperança é minha esposa agora, em todos os sentidos que importam. E essa é a minha escolha." Esperança parou na soleira da porta, sentindo o coração acelerar. Quando se virou, encontrou os olhos de Nicolás fixos nela,
carregados de uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Essa sempre foi a minha escolha, repetiu ele, e Esperança soube que finalmente havia chegado o momento que ambos vinham adiando desde o primeiro dia, o momento de escolher não por obrigação ou conveniência, mas por amor, o florescimento do amor. A primavera chegou a Tierra Blanca como uma promessa cumprida. O jardim de ervas que Esperança havia plantado explodiu em cores e aromas que perfumavam toda a propriedade. As ovelhas pastavam em campos verdejantes salpicados de flores silvestres, e o ar carregava aquela leveza especial que só a renovação da vida pode trazer. Constanza permaneceu na estância por mais algumas semanas, mas a dinâmica havia mudado completamente após a declaração de Nicolás. Ela se comportava agora com a dignidade de quem aceita uma derrota inevitável e, gradualmente, começou a falar sobre seus planos de se estabelecer no povoado, onde poderia criar seu filho longe dos olhares curiosos e das línguas maliciosas. Foi durante uma caminhada vespertina pelos campos floridos que Nicolás e Esperança finalmente tiveram a conversa que ambos sabiam ser necessária. O sol se punha lentamente no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam na neve que ainda coroava os picos distantes das montanhas. "Quando você chegou aqui", disse Nicolás, parando próximo a um grupo de árvores que oferecia vista panorâmica da propriedade, "eu esperava encontrar alguém para substituir Maria José. Esperava encontrar uma esposa que cumprisse as expectativas da sociedade e me desse herdeiros." Esperança o escutava em silêncio, suas mãos entrelaçadas na frente do corpo, o coração batendo com uma cadência que parecia ecoar o crepitar distante de um fogo. "Mas você não veio para substituir ninguém", continuou ele, se virando para encará-la diretamente. "Você veio para ser exatamente quem é, corajosa quando a situação exige, gentil quando alguém precisa de cuidado, forte quando todos ao redor parecem fracos. Você veio para me ensinar que às vezes recebemos exatamente o que precisamos, mesmo quando não é o que pensávamos querer." Esperança sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Nicolás, espere", disse ele suavemente, se aproximando um passo. "Deixe-me terminar. Eu a amo, Esperança. Não porque você ocupa o lugar de outra pessoa, mas porque você é única, irreplaçível, extraordinária do seu próprio jeito. Amo sua determinação silenciosa. Amo como você cuida de tudo e todos ao seu redor. Amo como você transformou uma casa em um lar verdadeiro." As palavras que ela havia esperado ouvir a vida inteira, mas nunca havia ousado sonhar que escutaria, finalmente foram ditas. Esperança sentiu como se uma corrente de calor percorresse todo o seu corpo, como se todas as células de seu ser despertassem simultaneamente para uma alegria que não sabia ser possível. "Eu também o amo", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. "Amo sua integridade. Amo como você trata todos com respeito, desde Patrício até o menor dos cordeiros. Amo a Rosa de Tierra Blanca. Final, eu também o amo", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. "Amo sua integridade. Amo como você trata todos com respeito, desde Patrício até o menor dos cordeiros. Amo como você me viu não como uma substituta, mas como uma pessoa inteira, digna de ser conhecida e apreciada pelo que realmente sou." Foi então que ele se aproximou mais, suas mãos grandes e calejadas envolvendo delicadamente o rosto dela. "Posso beijá-la agora?" perguntou, sua voz rouca de emoção. "Não por obrigação, não por conveniência, mas porque a amo e porque escolho você, hoje e todos os dias que virão." Esperança assentiu, sentindo o coração acelerar até quase explodir de felicidade. Quando os lábios de Nicolás tocaram os seus, foi como se todas as estrelas do céu patagônico descessem para dançar ao redor deles. Era um beijo que selava não apenas um amor declarado, mas uma parceria construída em respeito mútuo, admiração verdadeira e a promessa de que construiriam juntos algo maior do que a soma de suas partes individuais. Quando se separaram, permaneceram abraçados observando o pôr do sol pintar o mundo ao redor deles, com cores que pareciam ter sido escolhidas especialmente para aquele momento. A propriedade se estendia diante deles, as ovelhas pastando tranquilamente, o jardim de ervas exalando seus perfumes, a casa que havia se tornado verdadeiramente um lar, e ambos souberam que haviam encontrado não apenas amor, mas propósito.
Quero renovar nossos votos, disse Nicolás de repente. Quero que nos casemos novamente, desta vez por escolha própria, por amor verdadeiro. Esperança sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto e fez Nicolás compreender que jamais havia visto algo tão belo. Sim, respondeu ela simplesmente. Sim para tudo, para o amor, para o futuro, para construirmos juntos algo que ninguém mais poderá quebrar. Naquela noite, enquanto jantavam em família, pois Constanza havia aceitado ficar até depois do nascimento do bebê, agora como irmã querida e não como rival, os planos para uma nova cerimônia foram discutidos com alegria genuína. Seria uma celebração simples na própria propriedade, com os trabalhadores como testemunhas e o padre Miguel vindo especialmente para abençoar uma união que agora era a escolha do coração. A cerimônia aconteceu num sábado de dezembro, quando a primavera estava em seu auge e o jardim de Esperança florescia como um tapete multicolorido. Ela usou um vestido simples de algodão branco que havia costurado especialmente para a ocasião, adornado apenas com as violetas silvestres que Nicolás havia colhido novamente nas montanhas distantes. Quando trocaram votos pela segunda vez, as palavras que pronunciaram vieram do coração, não de um ritual obrigatório. Prometeram-se companheirismo nas dificuldades, alegria compartilhada nos momentos felizes e respeito mútuo em todas as circunstâncias da vida. Como símbolo de sua união renovada, plantaram juntos uma roseira silvestre que Patrício havia trazido das montanhas, uma planta resistente que floresceria mesmo nos invernos mais rigorosos, assim como o amor que haviam encontrado um no outro. Mirrors, epílogo. 5 anos depois. O outono de 1886 trouxe para Tierra Blanca uma prosperidade que transcendia o meramente material. A propriedade havia se tornado referência na região não apenas pela qualidade de seus rebanhos, mas pela harmonia com que funcionava sob a administração conjunta de Nicolás e Esperança. O jardim de ervas havia se expandido para incluir uma horta completa, e as conservas que Esperança preparava eram disputadas em todo o povoado. Remédios, agora sua mais fiel colaboradora, havia aprendido não apenas as receitas, mas também a filosofia por trás de cada prato. Comida feita com amor alimenta não apenas o corpo, mas a alma. 2 pequenos seres corriam pelos campos floridos naquela tarde dourada. Joaquim, de 3 anos, um menino de cabelos escuros como os da mãe, mas com os olhos determinados do pai, e Soledad, de pouco mais de 1 ano, que dava seus primeiros passos cambaleantes entre as fileiras de lavanda que exalavam perfume ao menor toque. Esperança os observava da varanda, uma mão descansando sobre o ventre, onde crescia seu terceiro filho, enquanto dobrava as roupinhas que havia costurado durante as longas tardes de inverno. Havia uma paz em seus gestos que falava de alguém que finalmente havia encontrado o seu lugar no mundo. Constanza vivia agora numa casa pequena, mas confortável no povoado, onde criava seu filho Roberto com a ajuda de uma comunidade que havia aprendido a respeitá-la pelo trabalho duro e pela dignidade com que enfrentara suas dificuldades. Ela visitava Tierra Blanca regularmente, e o relacionamento entre as irmãs havia se fortalecido de uma forma que nenhuma das duas havia imaginado possível quando eram jovens. "Você parece pensativa", disse Nicolás, se aproximando por trás e envolvendo-a em seus braços. Suas mãos se juntaram sobre o ventre dela, protegendo a vida que crescia ali com a ternura de quem compreende o milagre da criação. "Estava pensando em como a vida às vezes nos leva por caminhos que jamais imaginaríamos percorrer", respondeu ela, se encostando no peito dele. "E como esses caminhos inesperados podem nos levar exatamente onde precisávamos estar." Nicolás beijou suavemente o topo de sua cabeça, respirando o perfume dos cabelos que haviam aprendido a conhecer tão bem quanto o aroma das violetas que ela cultivava. "Você se arrepende de alguma coisa?" Esperança observou seus filhos brincando no jardim que havia criado, a casa que havia transformado em lar, o homem cujo amor havia conquistado, não através de artifícios, mas através da autenticidade de quem se mostrava exatamente como era. "Como poderia me arrepender de uma jornada que me trouxe toda esta felicidade?" Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com as cores que haviam se tornado familiares e queridas durante todos aqueles anos, a família se reuniu para o jantar. Era um ritual simples, Nicolás trazendo os meninos para dentro
Esperança servindo a refeição que havia preparado com amor, conversas tranquilas sobre os eventos do dia e planos para o amanhã. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e a casa estava silenciosa, Esperança e Nicolás caminharam até o jardim onde a roseira silvestre que haviam plantado no dia de seu segundo casamento agora crescia forte e vigorosa. Mesmo no outono, ela ainda exibia algumas flores resistentes, pétalas rosa pálido que pareciam capturar e refletir a luz das estrelas. A cada ano ela fica mais bonita, observou Esperança, tocando delicadamente uma das flores. Assim como nós, respondeu Nicolás, entrelaçando seus dedos aos dela. Assim como o que construímos juntos. Permaneceram ali por um longo momento, observando as estrelas que brilhavam sobre a Patagônia com a mesma intensidade que brilhavam na noite de seu primeiro beijo. Era uma região dura, um lugar onde apenas os mais fortes sobreviviam, mas eles haviam encontrado ali não apenas sobrevivência, mas florescimento. Você sabe, disse Esperança suavemente, sempre pensei que o amor verdadeiro fosse como um raio, algo que nos atinge de repente e muda tudo instantaneamente. Mas aprendi que o melhor amor é como esta roseira, algo que plantamos com cuidado, que cuidamos dia após dia, e que cresce devagar, mas se torna mais forte a cada estação. Nicolás apertou sua mão com mais força. E que floresce até mesmo nos invernos mais rigorosos. Quando finalmente voltaram para casa, Esperança parou na soleira da porta e olhou para trás mais uma vez. Via ali não apenas uma propriedade bem administrada, mas um mundo que haviam criado juntos através de escolhas diárias de amor, respeito e dedicação mútua. Havia chegado a Tierra Blanca como uma substituta relutante, carregando o peso de expectativas alheias e sonhos que não eram seus. Mas descobrir ali que, às vezes, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando o caminho parece tortuoso e incerto. Na penumbra do quarto, enquanto se preparava para dormir ao lado do homem que havia aprendido a amar, com toda a intensidade de que era capaz, Esperança murmurou uma oração de gratidão, não pelo que havia perdido ou deixado para trás, mas pelo que havia encontrado. Um amor construído em terreno sólido, uma família que era fruto de escolhas conscientes e a certeza de que havia se tornado exatamente quem sempre estivera destinada a ser. Lá fora, o vento patagônico sussurrava entre as árvores como uma canção de ninar, carregando consigo o perfume das violetas que ainda cresciam nas montanhas distantes, e a promessa de que, na primavera seguinte, a roseira silvestre floresceria ainda mais abundantemente, assim como o amor que havia germinado no solo improvável de um casamento arranjado e crescido até se tornar a raiz mais profunda e forte de suas vidas.